Oi, gente, eu sou a Larissa, monitora de vocês de saúde coletiva 3. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre plano de cuidado. Primeiro é preciso diferenciar os conceitos de cuidar e de tratar. Quando a gente fala em tratar, a gente está falando daquele modelo biomédico que eu já falei para vocês na clínica ampliada, que o foco está exclusivamente na patologia, o foco está em tratar a doença do indivíduo. Já no cuidar, a gente tem muito mais do que o foco na doença, a gente tem um foco na prevenção também, na promoção de saúde. A gente tem a atenção no que o paciente fala e na responsabilidade também, tanto a autorresponsabilidade do paciente quanto a responsabilidade do profissional em diagnosticar e cuidar não somente aquilo que o paciente está sentindo. Portanto, o plano de cuidado é diferente de um plano de tratamento. São coisas bem diferentes. Coloquei até uma imagem para ilustrar para vocês. Um plano de tratamento ele tem uma abordagem médica e terapêutica para uma condição específica. Vamos citar na odontologia, o paciente comparece para fazer uma restauração de uma cárie e nos incisivos centrais. Eu poderia simplesmente restaurar essa cárie e não olhar mais para nada, mas, poxa, a região é uma região de fácil escovação, é muito difícil ter cárie nessa região, né? Então, vamos olhar o que é que está acontecendo, vamos olhar qual está sendo a dieta do paciente, como está sendo a escovação, quais as condições da escova, quais as condições sociais do paciente para ter acontecido aquilo. É justamente esse o plano de cuidado, é entender a necessidade de cada paciente é diferente. Isso permite a gente personalizar o atendimento, né? E promover saúde também, observando todos esses aspectos. Aqui o nosso objetivo é fazer com que vocês enxerguem muito além da boca, enxerguem muito mais e possam ajudar o paciente, até porque, como eu já falei até mesmo na outra monitoria, a gente é profissional de saúde, então a boca é uma parte do nosso trabalho. E aí, relembrando os conceitos de clínica ampliada, que tem muito a ver com o plano de cuidado, que ela busca, além do tradicional, é também uma clínica de afetos. Afetos por quê? Porque eu vou fazer uma escuta ativa, uma escuta qualificada das queixas do paciente. Muitas vezes vocês vão ver que não vai ser atendido o paciente, seja por uma condição de hipertensão, de uma hiperglicemia. Então, daí a gente já vê o quanto que a saúde, no geral, influencia na saúde bucal. Então, a gente tem que ter cuidado também com esses aspectos. E muitas vezes o paciente vai para conversar, não é mesmo? É uma relação terapêutica, por isso que eu coloquei isso. A relação terapêutica aconteceu até na minha clínica, agora semana passada. A paciente não pôde fazer o procedimento porque estava totalmente descompensada da diabetes e tudo. E ela falou que realmente que já tomava o remédio para diabetes, mas que estava esperando o posto, o outro remédio que o médico tinha passado. Então, você vê que é uma pessoa que não tem condição de pagar um médico caro, depende do SUS, então a gente leva em consideração todos esses aspectos. Às vezes não é só culpa da pessoa porque ela tá com aquela condição específica. Então a gente procura enxergar muito além disso, né? Daí também a prática integrativa entre a importância, né, do atendimento multiprofissional. A gente é só um dos profissionais de saúde, então a gente pode trabalhar com várias áreas, não só da saúde, enfim. E aqui o passo a passo, a gente tem no plano de cuidado. Vocês veem que tem aquela folhinha na nossa anamnese do paciente para os cuidados de saúde em geral e os cuidados de saúde bucal. De saúde bucal é bem mais voltado a esse plano de tratamento realmente, a restauração em tal canto, exodontia de tal dente. E o plano de cuidado é as metas, né, ali do paciente na saúde geral como um todo. Então, a gente tem que identificar as necessidades de cada paciente, identificar o que é que cada paciente precisa, e é para isso que serve a anamnese, né? Os objetivos, o que é que a gente quer alcançar com aquilo, a avaliação do paciente como um todo, e aí a gente traça as metas e depois é importante também a reavaliação, se deu certo aquelas metas. Se eu tenho um paciente que está com, exemplo, está com uma periodontite bem avançada, tem uma diabetes descompensada, poxa, dona Maria, vamos no médico, faz quanto tempo que a senhora não faz o exame de sangue? Vamos tentar caminhar 2 vezes por semana na pracinha, vamos ver se deu certo na outra semana, se ela conseguiu ir pelo menos 2 vezes, então isso já ajuda. E aqui eu coloquei, vocês vão ter uma monitoria bem específica sobre ciclos de vida, mas eu coloquei aqui um pouco sobre isso, para já ajudar vocês a traçar o plano de cuidado, de tratamento, né, do paciente de vocês. Que a gente tem fases de recém-nascido, criança, adolescente, jovem, adulto na transição da vida reprodutiva e idoso. E para você traçar o plano de tratamento, o plano de cuidado, no caso, é importante a gente estar atento às principais demandas de cada fase dessa que eu estou apresentando para vocês. Então, eu coloquei aqui rapidinho para vocês vão ter essa monitoria bem mais detalhada sobre ciclo de vida, vão ter essa aula também, se eu não me engano, é na NP2,
mas eu já coloquei aqui para ajudar vocês já nos pacientes de vocês, né? Na infância, a gente tem os cuidados com a amamentação, apesar de vocês ainda não atenderem infantil, né? Mas, de qualquer forma, já tá aqui. Cuidados com a amamentação e os benefícios para a saúde bucal, para os músculos, né, da mastigação, os músculos da face. O calendário vacinal, que é bem importante em qualquer fase da vida, não só na infância. A troca da dentição e a importância da pasta dental com flúor, que é uma coisa bastante comum ainda, algumas mãezinhas acharem que tem que usar pasta sem flúor para evitar a fluorose. Mas, na verdade, desde o primeiro dentinho, é importante usar a pasta com flúor. Aí, na adolescência, a gente precisa estar atento às mudanças físicas e hormonais, à saúde mental, ao vício em tecnologias, às drogas, à vida sexual que está começando, às ISTs, né? Essas são as principais pontos para vocês olharem no plano de cuidado do paciente de vocês e a partir daí traçarem um plano de cuidado bem ampliado, uma coisa bem completa realmente. Para as mulheres, as questões mais relevantes para esse grupo é a saúde mental, a saúde óssea, a atividade física. Muitas vezes as mulheres não têm tempo, é importante a gente estimular esse autocuidado com a atividade física. O ciclo menstrual também, que pode causar alterações hormonais, alterações até mesmo no atendimento. A boca ácida, como os vômitos da gravidez. Para o grupo específico de homens, as questões mais comuns para esse grupo, né, são o estresse, principalmente decorrente do trabalho, decorrente até mesmo de trânsito, a saúde mental, a vida sexual, os exames periódicos. A gente sabe que os homens procuram bem menos os médicos do que as mulheres, a dificuldade em procurar o serviço de saúde. Uma vez foi bem legal que a gente, não sei se ainda tem essa prática, mas tem que pegar um paciente específico e fazer uma promoção de saúde voltada exatamente para ele. E uma vez a gente fez a promoção de saúde para o nosso paciente, que ele era barbeiro. Então a gente fez dicas sobre ergonomia, sobre como evitar lesão por esforço repetitivo. Então foi bem legal, o professor gostou bastante. É isso que eu falo sobre a clínica ampliada, eu falar sobre não só enxergar somente a boca, né? É enxergar o paciente como um todo. O idoso é bem mais a questão da saúde mental, né, da atividade física, daquela qualidade de vida que o paciente vai ter ou não, dependendo da condição dele, de saúde mental e física. A preocupação geralmente com as próteses também, né? E problemas ósseos e musculares. Geralmente é os pacientes que mais conversam com a gente, é os pacientes que mais precisam de atenção, porque o dentista acaba se tornando um terapeuta também para esse grupo. E foi isso, essas foram as minhas referências, e é isso. Obrigada.